Olá pessoal, hoje vou conversar com vocês sobre a trauma da infância, que todo mundo assistiu o vídeo da minha infância, né? E muita gente pergunta, deu parabéns, e também eu conversei muito com os pacientes, quando eu descobri a superar trauma da infância é muito diferente de cada uma. Eu superei porque eu nunca acreditei naquelas humilhações, né? E muita gente pode não ter superado, né? Então, é essa questão que eu quero falar. A trauma, né, com a prosperidade e como tampar os buracos da sua alma, né, com essa trauma da infância. Bom, a infância é uma fase muito frágil, isso que é muito profunda. E como fosse um disco vinil, são primeiros trechos quando você grava, né? Então, as coisas boas são normais, as coisas ruins não. Então, grava bastante nessa parte. Então, quando uma criança foi educado, muito elogiado e encorajado, né? Uma criança cresce um adulto psicologicamente muito mais firme, né? Muito mais forte, né? Você consegue ver o sucesso dessa pessoa. Mas essa pessoa também pode ser muito traumatizados se eles superados, né? Como o caso que eu me superei, são várias coisas. Só que essa fórmula provavelmente não funciona para você. Então, eu vou falar um jeito para que funcione para você também, né? Ainda você está travado na sua vida. Então, é o seguinte, quando uma criança cresce, ela foi maltratada, né? Traumatizada, abandonadas, rejeitadas. Às vezes, simplesmente sua mãe ou seu pai não gosta de você. É muito simples, sua avó não gosta de você, né? Isso por quê? Eu não sei. Tem que conversar, nessa parte não é da minha competência, não é sua, né? Por que não gostaram de mim? Essa parte, eles têm que acertar com Deus, né? Isso não é nossa competência para entender as karmas e os passados, não é? Agora, o que eu posso entender é o seguinte, que você foi rejeitada, seus pais não gostaram muito de você, sua mãe não gosta de você, e que judiaram muito de você, colocaram muito medo e abandono, né? E essa criança pode ter sofrido, por exemplo, que você nunca aprendeu a andar de bicicleta, nunca aprendeu o violino que você queria, nunca aprendeu pintura, nunca dançou balé que você queria, nunca andou de bicicleta, não sabe nadar. Então, tem muita chance de desenvolvimento onde que aumenta a sua capacidade de coragem, de interação com os meios, e não foi, né? Então, sempre como fosse você, foi sempre excluídos, né? Sempre abandonados. Então, você pode paralisar alguma parte da infância, como fosse uma idade. A gente tem uma idade cronológica, né? Tem idade biológica, a competência biológica, e tem a idade psicológica. É como fosse dentro de você tem uma criança, aquela criança que não cresceu. Isso fica um pouco mais sério, né? Essa criança pode não ter crescido muito sadiamente, né? Ela pode parar nos 5 anos, 6 anos, 7 anos, traumatizou aquela aula. E essa criança pode não amadurecer mais. E, cronologicamente, você continua envelhecendo, né? Imagina uma criança de 6 anos, casado, né? Hoje, você tem 40 anos, casado, você é uma médica, uma engenheira, e tem muito medo, tem muito pânico, né? Por quê? Você é competente. A sua vida tem uma época, 20 e poucos anos, desenvolvia muito, muito bem. De repente, você ficou em pânico. De repente, você parece que não valoriza mais você. Parece que não tem mais essa capacidade. De repente, parece que essa força se perdeu. Imagina uma criança. Como é que uma criança, né, consegue ser próspero, né? Essa criança sozinha, como é que ele sobrevive no mundo? Então, quando você percebe disso, seus medos continuam sendo medos quando era criança. Com quem que eu vou conviver, né?
E se eu separei agora, como que eu vou sobreviver sozinho? Então, essa questão ainda remete quando você era criança. Quando sua mãe morre, quem vai cuidar de você? Né? Ainda aquele medo de abandono, né? Aquele medo de não foi aceitado, não foi incluído, parece uma clã, né? Então, essa exclusão, essa criança rejeitada, essa criança não desenvolveu, ainda sofre. Então, como é que uma criança pode ser próspera? Pode ser um dono da empresa, pode ser um dono de consultório, uma clínica, né? Muito nítido quando eu vi uma médica dermatologista, 50 anos de idade, né? E quando foi uma cena, quando eu estava em São Paulo, e ela foi alugar uma sala da clínica, né? Depois que não deu certo, tudo bem. Mas a conversa foi o seguinte, bom, vamos assinar contrato? E ela falou assim, papai vai cuidar contrato. Você vai colocar algum prego nessa, né? Ou porta, colocar seu nome? Papai vai contratar, né? Mas torneira não está funcionando. Papai vai consertar. A Annalisa é uma médica formada, super profissional. Imagina a voz dela, né? E você fecha o olho, não colocar uma médica. Simplesmente você pode colocar essa frase numa criança de 6 anos. É muito claro, né? Papai vai cuidar. Como assim? Então ela sempre está dependendo o pai dela, né? Tem 75 anos. Quantos anos você acha esse pai vai sobreviver? Vai continuar vivendo, cuidando dessa filhinha, né? Então, nitidamente, ela não teve um crescimento psicológico. Tem uma criança dentro dela, né? Então, quando acontece qualquer coisa, ela ainda pode parecer, meu Deus, né? O que eu faço? Ainda é um medo de criança. Né? Vi vamos supor, um paciente morreu, aconteceu alguma coisa, né? Meu Deus! Meu Deus do céu! Aquela gritaria ainda é uma criança, né? É muito normal. Você vai fazer isso? Não vou. Né? Você fala, não quero. Né? Vamos para viajar a tal lugar? Não quero. Né? Essa não quero, ainda quando você pensa, né? Não é personalidade, é uma personalidade mal formada, pode ser. Né? Então, de repente, você vence pânicos, né? Isso. Não estou desprezando ninguém, tá? Mas eu estou falando com você, para você como superar isso, né? Tem uns buracos na sua vida? Tem, né? Como que faz? Agora, existe uma maneira, né? Se você tiver filho, filha, você cria seu filho, você pode curar sua alma. Então, você vai treinando seus filhos, né? De uma maneira que você não foi treinado. Isso também pode curar sua alma. Agora, se não fez, não teve filho. Bom, o que você pode fazer? Ou eu teve filho, o filho já cresceu, eu não cuidei minha parte. Né? Eu continuo, vive a vida inteira sempre com medo. Sempre foi muito tensa, muito complicado na minha vida. Né? Agora estou com mais dificuldade. Então, o que você faz? Assume como mãe. Você é sua mãe, é seu pai. Você assume esse papel como pai e mãe, cuidar dessa criança interior dentro de você, né? Essa criança psicológica. Você vai fazer essa criança crescer, né? Amar essa criança, educar essa criança, treinar essa criança de melhor maneira que você pode fazer até essa criança crescer, né? Se tornar uma grande pessoa, né? Vai chegar à sua idade atual, não precisa 20 anos, 30 anos, pode ser 1 ano, essa criança de 6 anos pode crescer a 10, 50 anos, e que assume as funções, né? Porque então, não são todos atrasos. Não é porque atrasou tudo. Às vezes, só de 6 a 8, de 8 a 10, às vezes só um período, né? Um período pode ser 2 anos, 3 anos. Então, você tem que verificar. São os buracos da infância, né? Se você faz uma linha do tempo, são os buraquinhos que onde que faltou nessa parte que você precisa completar, né? Vamos supor, você não andou bicicleta, né? Agora, porque você faz buraco da sua infância. Porque todos os seus amigos, suas amigas andou bicicleta e você não aprendeu, né? O que você faz? Você assume como mãe, você assume como pai, né? Ensina você mesmo a andar de bicicleta, usando a luz da inteligência, usando parte do cérebro inteligente, né, que você tem, né?
Usa essa parte de inteligência, né? Essa parte é novo córtex que a gente tem, né? O que está prejudicado é uma parte emocional, cérebro emocional, né? Cérebro mamífero, não é nessa parte. É a parte no meio, né? Sistema límbico. Nessa parte como fosse uma criança, né? Então você usa uma parte da sua inteligência, ensinar, reeducar essa criança interior dentro de você, para ela andar de bicicleta, né? Ensinar ela a não ter medo, né? Essa criança. Você vai aprender. Ah, eu não aprendi a nadar. Tá. Você ensina, usando sua inteligência, que você não vai morrer afogado. Tem uns passos, aceita a sua inteligência, superar nessa medo. Ah, eu tenho medo, tenho um pavor da água. Tá. Você ensina essa criança com amor, como fosse ensinando seu filho, sua filha. Para essa criança aprende a nadar, né? Tambor mais um buraco. Ah, eu nunca aprendi a violino, quero aprender violino. Então, ensina, faz aula. Ensina nessa criança. Cria, cuida nessa criança, como fosse seu filho ou sua filha. Essa criança interior. Quando essa criança interior, né, cresce, você ainda vai treinar, superar o medo, né? Conversar com essa criança, convencer essa criança para ela crescer, né? E você vai recapitulando as virtudes e as conquistas, né? Para essa criança, fala, tá vendo? Você consegue, você é muito inteligente, você tem muita capacidade, né? Cuidando como você, ensinando eu mesmo, né? Cuidando dessa criança. Ah, vai fazer um vídeo. Ah, eu tenho muito medo, eu sou muito tímido, aí eu comecei a falar, eu comecei a fazer assim. Mas treina, né? Você vai ensinando você mesmo, falando como fosse conversando com seu melhor amigo, né? Você pode colocar uma cebola dentro do... conversando com cebola. E conversando, olhando nos olhos seu melhor amigo, que você olhando você mesmo, né? Como conversar sobre esse assunto, você supera nesse assunto. Então, você vai ensinando essa criança a superar nesse medo. Ah, estou com medo de dirigir de novo. Ensina essa criança, porque quando você entra em pânico, provavelmente remete ao mesmo medo quando você tinha era criança, medo de abandono, né? Muita gente que a minha idade começa a viver sozinha de novo, tem um grande médico, um grande neurologista, de repente ficou em pânico, né? De repente não consegue, não sabe mais dirigir, não sabe mais usar carro. Ensina, usando sua inteligência, ensina essa criança voltar a crescer. Começa a tambar os buracos. O que deixou de cuidar, né? Que parte da minha infância formou um buraco. Vamos fazer essa lição de volta, né? Ah, eu queria fazer um colori. Faz um livro de colori. Ah, eu quero fazer um quebra-cabeça. Compra uma quebra-cabeça, ensina essa criança, satisfaz nessa parte. Quando você entendeu nesse amor que você foi amado, você tampa esse buraco. É como fazer um disco de vinil, alguns trechos que não foi gravado. Você regrava. Para a alma, tanto faz, né? Tanto faz. Eu gravei agora, né? Aquilo que eu desejava quando era criança, não tem problema nenhum. Ainda eu se tornar uma pessoa como... Ah, minha mãe sempre me judiou, né? Amo você. Cura essa ferida, né? Ah, eu sempre quero ver o circo e, né, nunca conseguiu. Vai no circo com você mesmo, né? Ah, mas quero aprender-se. Vai, tem academia de circo, né? Faz aquilo. E importante, você vai colecionar essa sensação, né? Ah, é isso, né? Você assume papel de mãe, papel de pai, para cuidar dessa criança interior que é você mesmo, né? Ah, eu sempre quis fazer isso. Eu nunca fez. Então faça agora, né? Faça essa curiosidade que você tem como uma criança, né? Mesmo, eu quero fazer o curso de costura. Faça esse curso de costura, né? Sempre queria costurar uma boneca, eu não consegui. Então faz agora, né? Sempre quer fazer um carrinho, né? De madeira, eu nunca consegui. Então faz um agora, compra um carrinho para você, né?
eu quero uma casinha do árvore. Faz uma casinha de árvore para você, né? Ah, mas não tem espaço. Vai no parque, vai né, sítio de amigo, se você quiser fazer, né? Eu quero sentir isso. Eu sempre quero dormir no casinha de árvore como Tarzan, com meus amigos. Então chama seus amigos da infância, vai dormir lá, não é? Ou outros amigos, ou você mesmo. Vamos voltar como 8 anos de idade? Vamos pensar que todo mundo tem 8 anos de idade? Pode dormir na casinha do árvore, não tem problema nenhum. Só que você tem que fazer um pouquinho maior, né? Para não cair do árvore. Então, eu quero que ensinasse um jeito para você poder corrigir-se nessa falta de amor na sua infância, né? Cada parte. Não tem problema nenhum. Eu sei que muita gente assiste esse vídeo, sofreu muito na infância. Eu sofri muito, né? Só que eu não teve a trauma tanto quanto muitas pessoas. Porque eu nunca acreditei. Eu sempre acreditei que eu sou inteligente. E aquilo que minha mãe falava, que você é uma merda, você nunca conseguiu fazer nada, você nunca vai ser ninguém. Eu superei isso porque eu nunca acreditei disso. Eu sempre acreditei a minha inteligência, né? A maneira de ver o mundo, né? A maneira que eu penso pelo mundo, a maneira que eu analiso as pessoas. Eu sempre percebi que eu era muito inteligente, né? Eu era muito diferente. Apenas minha mãe não está aceitando disso, né? Não que realmente eu sou incapaz. E muita gente acreditou, né? Então, se esse caso acreditou disso, não é tarde. Você pode ensinar você mesmo. Como fosse mãe, trata uma criança de 6 anos, né? Faz aula de inglês, faz aula de pintura, faz aula de balé, vai treinar, leva no circo, vai tampando desses buracos que formou na sua infância, né? Tampando os buracos na alma, né? E você consegue, né? Essa parte, quando você vai tampando, você transforma aquela pessoa dentro de você, é um adulto corajoso, né? Quando criei a minha filha hoje é uma médica destemida, muito corajosa, muito competente, né? Ela consegue tudo que ela queria, ela consegue aprender, né? Tocar, cantar, pintar, né? Sabe quase tudo. Então, quando minha filha pedia arborismo, quando a gente está no hotel, eu não fui treinado nessa parte da minha infância. Então, eu treinei eu mesmo, na altura, né? A minha filha, pai, sobe você, se está seguro, eu vou, senão, não vou. Então, eu tinha essa falta dessa parte, né? Tinha muito medo. Eu falo assim, diante da minha filha, eu vou mostrar que eu não tenho medo, né? Então, eu que ensinei a criança interior de mim mesmo, que é medroso, né? Subir a árvore de 40 metros de altura, 60 metros de altura. No início eu tremia, né? Só que eu não transparecia, né? Eu todo fantasiado com a roupa de militar, aquelas, né? Tênis, né? De acampamento. E que eu respirei fundo, né? Eu experimentei um trecho. Quando eu passei mais que metade, eu já aumentei minha confiança. Eu falo, realmente, isso realmente é uma sensação muito ruim, né? Se fosse uma criança, eu talvez teria desistido. Como tem uma criança embaixo me olhando, eu obriguei, né, essa criança dentro de mim. Fica forte, você consegue, né? Aí eu consegui. Eu falo para a filha, olha, tranquilo, né? Pode ver, papai está aqui. E quando fiz rapel, mesma coisa. A gente desceu, né? Eu falo, eu desço primeiro. Eu nunca fiz na minha vida, mas eu penso como fosse uma criança de 8 anos, né? Realmente eu preciso entender que isso, usando o meu racional de adulto, né? Meu cérebro vai ensinando essa criança interior, não tenha medo. Isso é seguro. Você só precisa relaxar, né? Eu desci, né? Depois subir com o equipamento e a minha filha descer. E a mais difícil foi descer no cachoeira, tudo molhado, né? E ali também eu já enfrentei vários desafios de andar de cavalo, né? Descia a montanha russa, elevadores,
Então, aquilo também é um desafio muito grande, porque rapel no cachoeira é muito escorregadia, né? E eu tava com toda a roupa, minha filha tá filmando ainda, né? De cima. Então, eu vou, né, treinar a minha mente, né? Ensinar essa criança. Fica tranquilo, né? Olha bem a instrução, né? Pergunta se você não entendeu, né? Seja você mesmo. E qualquer momento você pode levantar a mão, pergunta, né? Como que faço agora, né? Quando eu descer no meio do cachoeira, começar a rodar. Eu não consigo encostar a penhasco, né? Com as minhas pernas. E o instrutor simplesmente fala, joga seu corpo para trás, né? E tenta esticar suas pernas, né? Eu estiquei minhas pernas e travou na parede. E agora você desce, né? Seguir dessa maneira. Aí eu desci, né? Então, quando eu voltei de cima, a minha filha desceu e ela desceu muito melhor que eu, né? Eu passei algumas informações, falando, olha, fazer assim, 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 e, né? E tentar sempre encostando a parede com suas pernas. Esquece um pouco a água, né? Porque a água tá caindo direto no seu rosto, no seu corpo, é gelada, né? E você tem que descer e soldar a corda uns poucos. Não pode soldar muito porque cai para baixo. E também não pode não soldar, né? Travar no meio. Então foi uma experiência que eu me superei, eu ensinei essa criança a crescer até certa altura, né? Então, você sempre colecionando os orgulhos que você conquistou, né? Você formou medicina, parabéns, você tem que dar parabéns para essa criança, para ele crescer. Você virou dentista, parabéns, você é engenheiro, parabéns. Toda conquista você tem que colocar para essa criança aceitar crescendo, né? Como o Michael Jackson, ele não cresceu, né? Ele ganhou 25 Grammys, mas ele continuou como se fosse criança de 10 anos, né? Ele não contabilizou nessas conquistas, nesses orgulhos, né? Você precisa contabilizar nesses orgulhos, né? O Roberto Carlos ganhava um Grammy, virou rei da música. Então, isso é bom, né? Ele se orgulhou, o que ele acreditou nele mesmo, ele projetou uma imagem maior do que ele é, né? E aí cresceu, né? O Michael Jackson continua projetando uma criança de 10 anos. Então, você é responsável. Você é responsável por ensinar essa criança a crescer. Dá tempo. Não interessa se você com 50, 60, você pode ser 80 anos, ainda com a mente de criança de 6 anos, né? Porque teve trauma. Mas pode ser que essa mente travou nas 6, você pode ensinar rapidamente, então vai ser por água, né? A gente não sabe onde que se travou, né? Mas você pode voltar, né? Com os eventos, com aquele desejo da infância, para que você corrigisse nessa praga, tambasse essa praga. Você mesmo dá amor para você e você vai crescer, vai sentir. É só uma sensação. É só para você entender. É isso. É só. É isso. Né? É só isso. É só isso. Você não faltou nada. Né? Porque você conseguiu agora. Então, contabiliza. Não continua pensando, eu sou vítima, eu não teve infância, eu nunca brincou. Brinca agora. Só que você tem que contar. Você não pode continua falando como criança de vítima. Então, você tem que ensinar essa criança a crescer. E ensinar essa criança tem disciplina também. Tem amor e disciplina. Tem cobrança também. Você não pode falar, não quero. Você tem 50 anos, tenha vergonha de jogar no chão falando isso. Você precisa ensinar, né? Tem disciplina. Não quero tomar banho frio. Jeito nenhum. Toma. Treina. Usa a sua inteligência. Ensina essa criança, toma banho frio. Não estou enganando você. Aumenta a sua imunidade, né? Mas supera disso. Até quando você vai atrasar essa evolução? Até quando você, como sendo uma criança, com medo? Até quando você vive medo? Vive na escuridão? Até quando você não quer viver felicidade? Até quando você não quer curtir sua vida? Você tem tudo para ser feliz e não quer continuar ficando numa sombra, num sofrimento, não é? Chega! Ensina essa criança a crescer, né? E assume a responsabilidade.
se tornar adulto quanto antes, né? Deixa de ser criança, né? Que nem Fábio Júnior continua ficando quinta série para sempre. Tem que crescer. Esse crescimento só depende de você, ok? Obrigado.